Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje vamos ver mais um personagem, então pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta, ora ao Senhor e vem conosco. Vamos para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o rei Josias. O rei Josias, seu nome, significa fundado por Yah. Ele é filho de Amon com Gedida. Gedida é uma mulher, filha de Adaías. Ele foi o 16º rei de Judá. Dizem, então, que ele tinha 8 anos quando ele iniciou o seu reinado. Isto é contestado por alguns estudiosos. Alguns estudiosos da palavra, eles acham que existe algum erro na transcrição desta idade de 8 anos. É uma idade muito nova, muito cedo, para que um rei começasse a reinar sem que ele tivesse sobre si alguma tutoria, alguma pessoa que estivesse lhe auxiliando. Enfim, de qualquer forma, a idade é esta que nos é mostrada, apesar das dúvidas que se estabelecem sobre ela. Ele reinou por 31 anos sobre Judá. Nós ainda estamos falando dos descendentes de Davi no reino de Judá. As passagens sobre ele estão em 2 Reis, do 22 até o 23:30, e 2 Crônicas, do capítulo 34 até o capítulo 35. Essa palavra que ele foi fiel a Deus desde o início. Josias, quando ele inicia, ele sempre teve um coração voltado para Deus. E dizem os escritos que aos 16 anos ele começa a buscar a Deus com mais afinco, com uma muito maior profundidade. Tanto isto é que ele vai agir sobre o templo de forma a reconstruir o templo, ele purifica o templo e a Jerusalém. Ele derruba os altares, os chamados poste-ídolos, que eram dedicados aos ídolos, aos falsos deuses. E ele não faz isso só no território dele. A sua ação de purificação, de limpeza de toda a idolatria se estende até o território de Manassés, de Efraim, de Simeão e de Naftali. Portanto, uma área bastante grande. E ele, depois de Ezequias, é ele quem celebra a Páscoa. Mas a diferença das duas celebrações é que na celebração de Josias, ele faz de forma correta, da forma que a lei estabelecia para a celebração da Páscoa. É no seu reinado que nós vamos ver os ministérios ainda de Jeremias, de Naum, de Abacuque, de Sofonia. Então, estes profetas estavam exercendo o seu ministério no tempo de Josias. Quando ele faz a reconstrução do templo, Ilquias, que era o sumo sacerdote da época, quando eles fazem a limpeza, retirando coisas que estavam estragadas, arrumando, enfim, eles acabam descobrindo uma cópia do livro da lei, que estava perdido no meio daquela sujeira, no meio daquela bagunça, no meio daquela desorganização. Então, quando se arruma o templo, quando se reconstrói o templo, se descobre a lei. Amém, amado? Quando se reconstrói o templo, quando se arruma o templo, se redescobre a lei. E aí, quando Ilquias
descobre esse livro, ele corre para o rei Josias e mostra o livro para o rei. O rei, quando lê o livro, ele cai em si da ação que o povo estava fazendo, que toda Judá estava fazendo, e ele percebe o quanto Deus deveria estar irado com o povo. Ele, em sinal de desespero, ele rasga as suas vestes e ele pede para que Uquias consulte o Senhor por ele e pergunte ao Senhor o que fazer, como fazer, que situação estava ali. E Uquias faz isso. Na época existia uma profetisa que naquela época era muito famosa, muito conhecida, e ela atuava muito profundamente, as pessoas tinham muito respeito por Hulda. Hulda, ela, junto com Ilquias, ela consulta o Senhor e o Senhor fala para ela de toda a perversão do povo, de como Deus estava vendo isso, da sua tristeza e da sua ira sobre o povo, exatamente porque o povo estava sendo perverso, porque o povo estava sendo idólatra. E aí, neste caso, era necessário renovar a aliança. Então, se reconstrói o templo, se descobre a lei, se percebe o quão errado você está, e aí você renova a aliança com Deus. É isso que o povo fez. O povo, junto com o rei, ele renova a aliança. Mas só isso não era suficiente. Era necessário acabar também com tudo que dizia respeito à idolatria. E, portanto, eles matam todos os sacerdotes de Baal. Os que estavam ali, os que eram conhecidos, eles são mortos exatamente para que a renovação da aliança e a entrega total pudesse ser feita. Ok, naquela época, o Egito e a Assíria estavam em guerra. E no meio do caminho, né, a Síria mais ao norte, o Egito mais ao sul, no meio do caminho entre Egito e a Síria estava o reino de Judá. E Josias acaba por partir, ele vai atrás de Neco, do Egito. Neco era o faraó do Egito. Quando este estava em guerra com a Síria, ele estava se dirigindo a uma cidade de nome Carquemes, na Síria. E ele, fazendo guerra contra a Síria, Josias o intercepta no meio do caminho, quando ele estava indo para lá, e ele afronta, então, Neco para lhe fazer guerra. Neco mata Josias, e a guerra contra a Síria continua. Carquemes, só para que o amado saiba, ela vai ser conquistada, sim, mas não por Neco, por um outro rei de um outro povo, o povo da Babilônia, que já estava começando a se levantar. Amém, amados? Bons estudos!